Você sabe montar a sua área de transição? Aonde vai o capacete, onde vai a sapatilha, que marcha que eu coloco na bike? Bom, hoje a gente trouxe dois amigos aqui para ajudarem a gente a explicar o que eles fazem, qual é o melhor jeito de você deixar a sua bike, o que você tem que se preocupar quando sair da natação e pegar a sua bicicleta e quando for deixar a sua bicicleta, calçar o teu tênis para sair para a corrida. Então, segue nosso vídeo aí. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, um dia especial, a gente vai ensiná-los a montar uma área de transição. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Lobo, treinador, diretor da Lobo Assessoria Esportiva, há alguns anos aí, e triatleta, também não vou falar quantos anos já no esporte, porque senão vai entregar a minha idade. Convidei o Tatá, esse cara é o mais famoso aí do Brasil. Né, Tatá? Se apresenta pra galera também. Bom, Tatá Lazuri, sou organizador do EVTRI e triatleta aí nas horas vagas. Vou aprender um pouquinho aqui o que eu fiz de errado nesses últimos 15 anos na transição. Bom, pessoal, por que é importante organizar a área de transição? Não só com calma, mas deixar tudo preparado, porque quando a gente está na euforia, sai da água nervoso, ansioso, cansado, se a área de transição não estiver organizada com tudo realmente que você vai precisar usar na prova já preparado, muito provavelmente vai ficar mais nervoso ainda e até comprometer não só o resultado na prova, mas a continuidade da prova. Porque também, se você sair sem alguns itens básicos, como o capacete, por exemplo, você não vai poder participar da prova porque é um item obrigatório no regulamento. Então, hoje, né, Tatá, a gente vai repassar aqui, lembrando que a transição que a gente vai montar é uma transição que pode tanto ser usada para uma distância curta, como um sprint, como um standard, até mesmo uma distância, né, de half distance aí do meio Ironman, como a galera chama, ou mesmo a distância aí de um Ironman full. E lembrando que a montagem da área de transição, ela começa dias antes do evento, porque você precisa, antes de tudo, organizar com calma tudo que tem em casa, fazer um checklist, revisar a bicicleta. Então, olha só, pelo menos uma semana de antecedência, colocar algum item que eu vá usar aí ao longo da semana que eu não posso esquecer, ou mesmo a bicicleta, geralmente revisa no início da semana para não dar nenhum problema, se precisar trocar alguma peça. É fundamental isso, galera, não esqueçam, porque senão a gente joga a prova fora em alguns momentos. E, né, Tatá? Bom, Aqui tem uma caixa que o Tatá é organizado, ele montou, ele deixa tudo numa caixa, você também pode colocar numa mochila, por exemplo. E a partir dessa caixa, né, tem todos os itens. A vantagem de ter a caixa é que você consegue ir dando um check de tudo que você precisa. Agora a gente vai fazer o processo inverso, tirar tudo da caixa e montar na bicicleta. E o Tatá, né, Tatá, você só gosta de prova longa, né? o cara quando é muito lerdo tem que optar por alguma coisa que pode se dar um pouquinho melhor. Então eu gosto mais de prova longa e a gente estava discutindo aqui, o Rodrigo estava me ensinando bastante como fazer para uma prova curta também. Vai ser legal que a gente vai conseguir mostrar aqui as duas opções para vocês entenderem bem. Vamos lá. A bike já montada, lembrando, né, Tatá, só reforçando antes de você montar a sua transição, como eu falei, bike revisada, galera, fundamental. E no transporte existem alguns problemas, como a pinça de freio, seja do freio a disco ou o freio convencional. É fundamental que a gente sempre entenda se a blocagem está bem firme, na hora que se você precisar tirar a roda, por exemplo, a blocagem tem que estar bem firme, ela não pode estar solta. A gente tem que girar a roda com calma e ver se o freio ele realmente não está pegando e vai comprometer a dinâmica do ciclismo. Aqui atrás, mesma coisa, né? A mesma conferência. Então, verificou a blocagem, se ela está bem presa, levantou, girou, freia, gira de novo. É fundamental saber que realmente o freio não está pegando. Imagina, pedalar fazendo força desnecessária, não faz sentido algum. Após isso, é fundamental também deixar numa relação correta. Normalmente, a gente deixa numa relação mais leve. Não muito leve a ponto de você também não ter um mínimo de tração na hora de sair para pedalar. Então a recomendação, o que a gente chama de volantinho, né, na coroa menor na frente e numa relação intermediária atrás, ou a gente pode subir e deixar no famoso volantão, né, com uma marcha um pouco mais leve atrás, uma relação, né, para quem tem 28, 30, 26, que geralmente é usado para as principais provas. Quando é uma prova em subida, que a transição é em subida, aí sim a gente tem que imaginar que a gente vai precisar de uma relação adequada. Aí no caso, volta para um volantinho e deixa realmente uma marcha mais leve, porque se você sair na marcha errada, você pode até cair da bicicleta. Então cuidado com isso, é um item fundamental que a gente esquece geralmente. Tatá,
Vamos começar a brincadeira? Vamos lá. Você chegando no evento, lembrando, galera, chegue com antecedência, porque se de repente esquecer alguma coisa no carro, você precisa voltar para pegar com calma. E também, né, se tiver poucos minutos para a prova, você está nervoso, vai ficar mais nervoso ainda e não vai conseguir fazer uma boa largada, aquecer e fazer a prova tranquila. Então, Tatá vai começar a tirar tudo da caixa, ele vai montar a transição dele e eu vou, né, trazendo alguns insights do que está sendo feito aqui. Beleza. Bom, principal, acho que a item de segurança aí da bike, capacete. Eu gosto de colocar ele aqui, porque chegando na transição, não sei se está o correto, eu gosto de vir aqui na frente da bicicleta, já para vestir essa sapatilha que eu vou posicionar aqui. O capacete, então, eu gosto de deixar dessa forma. Exatamente. E lembrando, né, que ele está com uma bike de contrarrelógio. Para você, triatleta, principalmente que está começando, for fazer com uma bike de estrada, talvez você não tenha esse apoio aqui. Então, muito provavelmente, você vai precisar, né? Geralmente, o que a gente faz? Deixa a bicicleta, o capacete aí, no caso, afivelado, porque, né, você não tem outra posição para deixar ele estável. Então, quando for uma bike de estrada, geralmente a gente deixa até o capacete aqui afivelado, né? E lembrando, né, Tatá, esse é um capacete já com viseira, né? Então, um capacete com viseira e o óculos, né, é um item também de segurança. Então, em muitos casos, né, porque se tiver bater alguma pedra, às vezes a rodovia é compartilhada e tem caminhão e pode vir uma pedra, proteger os olhos é fundamental. Então, no caso, a viseira aqui, né, ela está virada já para cima. Então, quando ele vai começar a pedalar, ele vira a viseira para baixo e já se torna o óculos. Então, depois a gente vai mostrar outras opções. Mas é legal, né, só reforçando, né, o Tatá já deixou o capacete aberto nessa posição, né, porque você já vai pegar. Sim. Por que ele escolheu essa posição? E quando ele chegar, ele já vai mentalizar a chegada, e ele já vai pegar o capacete na posição certa Já veste. e vestir. Então, por isso que o capacete ele costuma ficar nessa posição posicionado. Bom, vamos lá. Parte de sapatilha. Eu gosto de pedalar, particularmente eu gosto de pedalar com meia. Então, sapatilha, vou colocar essa meia aqui para vocês verem. Quem tiver disponibilidade também em espaço, algumas provas acho que não tem espaço, né, Rô? Para colocar uma toalha. Então, toalha, sapatilha, Isso. meia. Então, por que a toalha? Porque às vezes a transição também é suja. Se você consegue ainda limpar um pouco o pé enquanto você estiver arrumando, colocando o capacete, você já vai limpando o pé, né? Principalmente a sola, para quando colocar na sapatilha ou na meia não ficar uma pedra. Então vale a pena sim deixar uma toalha enquanto você já vai organizando. Limpar o pé não é frescura, no caso até tem total relação com a dinâmica da prova. Beleza. A parte de hidratação, aí acho que é muito particular e peculiar de cada um. Eu gosto de colocar 2 garrafinhas com suplemento e utilizando também a parte do suporte da bike para colocar o kit antifuro. Perfeito. Então, no caso, lembrando, vou dizer que a caramanhola, garrafinha ou squeeze são os itens que são mais esquecidos, porque a gente geralmente coloca, né, enche com nosso suplemento, com água, deixa na geladeira ou no congelador, dependendo da prova, vale até a pena congelar, porque ela, no tempo que você vai ter, ela pelo menos nos primeiros minutos do pedal, ela vai estar um pouco gelada. Vai descongelar enquanto você estiver nadando. E a gente acaba esquecendo, porque por isso que é importante deixar um checklist, depois a gente vai falar mais pra frente sobre isso, né, gerar até outro conteúdo relacionado ao checklist. Caramanhola, squeeze ou garrafa, não esqueçam, deixa anotado em casa, pegar as suas garrafas na geladeira, certo? Certíssimo. E claro, né, o item de reparo, ele está usando aqui, mas eu posso prender em outros locais. Se você não tiver essa configuração, você pode deixar o seu item de reparo principalmente para prova longa. Para prova curta, em algumas situações, se você tiver já, né, uma exigência de performance, talvez não dê nem tempo de você trocar em alguns momentos, né? Ou você também pode pedir ajuda, se tiver na organização ela fornecer ajuda mecânica, você pode até contar com essa ajuda da prova, mas sempre é legal, principalmente se a prova for longa, deixar um item, né, que são itens importantes. No caso, a gente tem, né, esse pneu é um pneu Clincher, então a gente tem câmara, né, a gente tem uma válvula de CO2, a gente caiu no chão aqui, mas é espátula, né, e como eu mostrei, né, a gente tem a válvula para usar a cápsula de CO2. Então esses são itens básicos que fazem com que você, em uma situação adversa, você consiga ainda continuar a prova. Certo, né, Tatá? Certíssimo. Dando sequência.
Número de peito, Rô. Eu também gosto de colocar o número de peito aqui em cima da bicicleta. Ou como o Rodrigo falou, acho que quem tiver a road, colocar aqui, porque é uma das primeiras coisas que eu tenho o costume de chegar, já vestir o número de peito. Então, eu costumo deixar ele aqui. Então o Tatá ele deixou já o número de peito, porque em algumas provas é obrigatório pedalar também com o número de peito, por isso que entender o regulamento ele é fundamental. Fundamental, porque às vezes você vai sair sem o número de peito e é obrigatório no pedal, você simplesmente é desclassificado ou vai precisar voltar os quilômetros que você usou, que você andou para poder voltar e pegar o número de peito. Então, se a prova não for obrigatório o número de peito e você não se sentir confortável, você pode sim colocar o número de peito só para corrida, que aí geralmente é obrigatório sim, mas aí depois a gente mostra como ficaria também usando o número de peito só na corrida. E para fechar, né, Tatá? Perfeito. Para fechar aqui agora, vamos lá, um pouquinho antes. Ainda na parte de hidratação e nutrição aí, né? O gel, eu costumo colocar aqui nesse porta-gel. Coloco desse jeito que você vai tirando um por um conforme a necessidade. Aí eu costumo levar eles assim. Aí o Rodrigo pode explicar qual o melhor jeito e as várias formas que tem para você levar. Bom, no caso ele tem um compartimento, isso seria ótimo, né? Porque já está tudo organizado, um compartimento específico para isso. O número também de gel, quantidade de gel e também o que você vai levar extra de suplementação e alimentação também vai depender de acordo com a distância da prova e como você fez o alinhamento com o nutricionista. Mas se você não tiver esse compartimento, por exemplo, ou você pode deixar, né, os seus géis no chão e colocar no bolso, se você tiver bolso da sua roupa, ou mesmo, né, tem uma estratégia bem simples, que é usar uma fita isolante ou um esparadrapo e prender o gel. Você consegue prender o gel, amarrar, deixar ele fácil de tirar, porque na hora que você puxar, ele já sai fácil na sua mão. Então essa é uma alternativa se você não tiver, no caso, um compartimento para sua alimentação e suplementação. Bom, e para fechar, né, Tatá, a gente tem que correr, que é a famosa T2. O que a gente organizou aqui foi a T1, que a gente chama, que é a transição da natação para a corrida. E o triatlo, a maioria das situações, você monta as duas transições no mesmo espaço. Vamos organizar aí o tênis e tudo. Vamos lá. Como eu gosto de deixar a transição tênis, eu já deixo 2 géis aqui e o boné para sair para correr. Então, a meia já vou estar com a meia do ciclismo, visto o tênis, coloco o gel no bolso da bermuda, visto o boné e saio para correr. Exatamente. E lembrando só uma adaptação, né? Se você não optou em usar o elástico para pedalar, você vai colocar o elástico já com o número de peito, né? Aqui também do lado. E essa realmente é uma das formas mais simples para a gente fazer de fato a transição. Lembrando, né, até que esse tênis ele não está com cadastro elástico, então não tem problema nenhum, principalmente para você que está começando ou vai fazer uma prova longa que pode até perder um pouco mais de tempo na transição. Essa é uma opção, usar o cadastro normal do tênis, né? Pode ser um boné, viseira ou quem não prefere correr com nada. E no caso, se ele tiver, né, como ele está ali com a viseira e ele quiser usar o óculos para correr também, ele vai deixar também um óculos, geralmente aqui junto com o boné, por exemplo, para poder correr de óculos, né? Em algumas provas está nublado, às vezes nem precisa do óculos, mas essa é uma possibilidade para uma T2. E geralmente você deixa posicionado, né, no mesmo espaço. Então, no caso, por que a sapatilha está aqui? Ele vai chegar, né, ou ele vai chegar de um lado ou do outro, né? Aí geralmente do lado que você chega é do lado que você deixa os seus itens. Então, no caso, a primeira transição é a sapatilha. Então, ele está aqui em primeiro lugar, ele vai colocar a sapatilha. No caso, a sapatilha não está presa na bike, então ele vai correr com a sapatilha até a área de monte da bicicleta. Não tem problema nenhum. Daria até para levar na mão a sapatilha, apoiar a bike no corpo e colocar a sapatilha, mas essa não é uma estratégia boa. Para quem não sabe ainda deixar a sapatilha presa na bicicleta, você pode deixar a sapatilha dessa forma e andar com ela, claro, tomando cuidado para não escorregar. A sapatilha realmente, se tiver o chão liso, ele vai escorregar. E na sequência, né, ele já tem a T2, então depois que ele chegou, ele vai deixar a sapatilha aqui e já vai colocar o tênis, que já está todo no esquema aqui com a suplementação, boné, número de peito se não for usar na bike e o óculos. Bom, e para fechar, essa no caso é a minha transição até que eu montei na última prova de standard ou distância olímpica.
Para atleta que já tem um certo nível de experiência, essa seria não a transição perfeita, mas uma transição, né, uma área de transição montada para fazer rapidamente a prova. Então, no caso, você veria aqui de trás, entraria na área de transição, o óculos já na posição certa, aberto, colocou o óculos, colocou o capacete, afivelou. Estou lembrando que a gente tem que deixar já no esquema legal. E lembrando, o capacete sempre, isso vale sempre a pena fazer, para que ele esteja firme na sua cabeça. Aqui no caso, a gente tem a sapatilha, ela já está no esquema, ela já está presa, e essa é uma sapatilha específica para triatlon. Por quê? Porque ela é mais aberta, vai colocar rapidamente o pé na sapatilha. No caso aqui, ela está presa com elástico, que eu posso ou pular na bicicleta e já colocar o pé praticamente, pisar e colocar aos poucos, ou mesmo, se eu for carregar a bicicleta na transição, a sapatilha não fica balançando. Então, no caso aqui, ela já está presa, possibilitando que eu corra descalço até a área de monte. Então aí depois, como eu vou entrar na bicicleta, vai depender muito do nível de experiência. Eu posso pular, pisar e depois encaixar, ou mesmo simplesmente entrar na bicicleta, colocar o pé de um lado, colocar no outro e começar a pedalar. Geralmente o elástico, muita gente me pergunta isso, é um elástico normal, que é preso em alguns locais específicos da bicicleta. No caso aqui está no porta-caramanhola, ali geralmente eu vou colocar ou na pinça ali de freio, tomando cuidado realmente para não comprometer a segurança da prova. E no caso aqui, uma caramanhola ou até duas eu posso usar, dependendo do quanto eu for usar mesmo. E claro, aqui também essa bicicleta tem um compartimento de gel, eu colocando o gel aqui já na sequência que eu vou usar para ficar mais fácil. Lembrando que essa é uma bicicleta de câmbio eletrônico. Um dos itens que eu não comentei, muitas bicicletas já são dessa forma. Então, por ser componente eletrônico, eu tenho uma bateria. E essa bateria, curiosamente, eu tenho que tirar um dia antes ali, carregar e também deixar anotado para não esquecer a bateria que está no carregador. E cuidado também para de repente não deixar ela presa, porque se ficar batendo no carro, por exemplo, o botão, ela vai descarregar. Então deixa no local que você não vai perder e acaba sendo a alma aí do ciclismo, e tem muita gente que fica na mão por não carregar a bateria ou por de repente esquecer a bateria em casa, certo? Então esse é um setup de transição. E agora indo para T2, então eu entrei aqui, vindo da natação para o ciclismo, eu estou aqui com o capacete e o óculos, depois imaginando que eu vou voltar, entregar a bicicleta aqui, deixei a bicicleta, meu tênis também. Esse tênis é um tênis que tem cadarço elástico, então ele já também facilita. Eu gosto bastante do cadarço elástico porque ele dá uma tração equilibrada, porque se você estiver meio desesperado e apertar demais, e esse tênis, por ele tem uma distribuição de tensão aqui, homogênea, ele geralmente vai incomodar menos durante a corrida. No caso, não tem meia, nem no ciclismo, nem na corrida. Geralmente provas curtas, se você está adaptado para ganhar tempo, você não precisa usar meia. E eu deixo também o elástico de número de peito embaixo, porque na sequência eu vou calçar o tênis e depois, quando eu já sair para correr, eu vou pegar o elástico, geralmente até com um gel, vamos deixar um gel aqui, um ou dois, dependendo do quanto você for usar. Você já sai colocando o elástico, que é obrigatório, às vezes até sair da transição com o elástico. Aí realmente tem regras que você, dependendo da prova, você vai precisar seguir. Então fiquem ligados, como eu já falei anteriormente, no regulamento da prova. E aí, galera, curtiram as dicas aí do Lobo e do Tatá? Bom, na semana que vem a gente vai explicar um pouco da T1, como é que faz a T1, como é que eu saio da natação, o que eu tiro primeiro, o óculos, a touca, a roupa de borracha, enfim. Vocês já sabem, segue aqui o nosso canal, ativa o sininho, compartilhe com os amigos, que a gente vai trazer conteúdo desse toda semana para vocês.